Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Boa tarde. Pastor Mauro Alves chegando aqui para mais um vídeo e trazendo mais um assunto aqui para o nosso canal, CETEMA, Centro Educacional e Teológico Ministério Apologético. Então, eu acredito que vocês que ainda não se inscreveram lá no nosso canal, por gentileza, se inscrevam lá, né? CETEMA, Centro Educacional e Teológico Ministério Apologético. Acredito que vai ser de bastante ajuda para o teu elevo espiritual. Nós temos muitos assuntos lá. E está passando aí no seu rodapé o nome da nossa conta, do nosso Pix, chave Pix. Se você desejar enviar para nós uma oferta, vai estar investindo no nosso ministério, lançando uma semente no nosso ministério, como diz o pastor Martinez, para a gente fazer pelo evangelho puro, cristocêntrico, aquilo que as seitas fazem pelas heresias. Então está passando aqui, nós vamos trazer um assunto aqui bem interessante, vamos rodar a vinheta e daqui a pouco a gente volta com esse assunto interessantíssimo, inédito. Muito bem, nós vamos colocar aqui, eu quero colocar justamente o assunto que nós vamos tratar, que vai começar a passar aí no seu rodapé, é exatamente esse daí, que está no seu rodapé, as 5 luzes da revelação de Deus, um assunto inédito também. Nós estamos trazendo aqui um assunto, sempre assuntos inéditos, né? E eu peço que você dê um like, que você compartilhe para que esse assunto esse vídeo possa se expandir. Me permita ler um texto aqui na Palavra de Deus, no livro do Gênesis, capítulo 1, texto muito conhecido. Eu quero ler os versículos 3, 4 e 5, diz assim a palavra do Senhor. E disse Deus, haja luz e houve luz. Verso 4. E viu Deus que era boa a luz e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Verso 5. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Lembrando que a tarde e a manhã, para nós aqui no Ocidente, né, é manhã e tarde. Agora, dentro do contexto da revelação bíblico-judaica, é sempre tardes e manhãs, porque lá o dia termina para eles no pôr do sol, então é invertida, tardes e manhãs. Quando a gente lê lá o capítulo 8 do livro do profeta Daniel, né, as 2.300 tardes e manhãs, segundo o versículo 5 aqui, nós podemos dizer que uma tarde e uma manhã representa um dia, logo as 2.300 tardes e manhãs Daniel precisa cortar no meio, dando um total de 1.150 dias. Mas a tônica do assunto que eu quero falar é diferente ao que você está vendo aí, ó, as 5 luzes da revelação de Deus. Esses nomes que nós encontramos aqui no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, são nomes gregos, né, que por ocasião da tradução da Septuaginta, a tradução dos 70, eles traduziram o Antigo Testamento do original hebraico para o grego. E aí eles usaram esses nomes, Gênesis, Êxodo, né, Levítico, Números e Deuteronômio, mas esses nomes não são originais. Por exemplo, Gênesis, o nome original é o Bereshit, que significa princípio, no princípio, né? Bereshit, Elohim, Bara, significa no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí vem a palavra céus também, né? A palavra Shammai, significa água e fogo, né? Ou fogo e água. Mas observe comigo, que eu quero mostrar para vocês aqui. Então, o Gênesis, o nome original é Bereshit. Observe, o verso 3, porque a Bíblia está conectada, a Bíblia está interligada, ela tem uma concordância inerrante, porque a Bíblia não é fruto da mente humana. A Bíblia é fruto de uma mente mestre que inspirou os 40 autores para que, num período de 15 a 16 séculos, eles pudessem escrever com uma concordância inerrante. Por isso nós acreditamos na revelação ou na inspiração verbal da Bíblia. E percebam que alguns dos
escritores da Bíblia, dos autores, eles foram contemporâneos, outros nunca nem souberam que o outro autor existiu, e existe uma concordância inerrante, porque a Bíblia é a revelação de Deus, é a bússola do ser humano, né? O instrumento da verdade teológica do cristianismo. Então, percebam, acompanhem comigo aqui, ó, toda a Bíblia está interligada e toda ela vai convergir, porque a Bíblia ela é cristocêntrica e a Bíblia ela é a palavra de Deus. Então, observe, verso 3. Aqui está, nesse texto que eu li, estão as cinco luzes da revelação de Deus que representam o Pentateuco, 5 primeiros livros, a Torá, né, a lei de Deus. Então, percebam, ó, verso 3. Disse Deus, haja luz. Gênesis. Disse Deus, haja criação, haja princípio, haja início, houve. Né? Houve, aí já vem o segundo. Houve luz. Êxodo. A palavra êxodo significa fuga, né, saída, porque eles saíram agora das trevas do Egito e foram na direção da terra prometida. Inclusive, o nome de Êxodo não é esse também. Se você ler o capítulo 1 do Êxodo, o versículo 1 diz: estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó, cada um entrou com sua casa. Então, o nome original do livro de Êxodo é o nome Nomes. Êxodo significa nomes, né? Que é a palavra original, que na verdade o nome original não é esse. Então, observem como a Bíblia ela está conectada, como a Bíblia ela não tem erros, ela não contém erros. Então, vamos lá, verso 4. Viu Deus que era boa a luz. Levítico. A palavra Levítico, que significa chamou, né? Chamou, na verdade, é a palavra Vaikra, do hebraico. A palavra Êxodo é a palavra Shemot, do hebraico, né? Nomes. A palavra Levítico, aqui que foi traduzida por Levítico, por causa da tribo de Levi, é a palavra Vaikra, significa chamou. Então, observe, ó. Viu Deus que era boa a luz, porque ele chamou os descendentes da tribo de Levi para trabalharem na sua obra, para servirem no tabernáculo, ministrarem no tabernáculo. E a tribo de Levi, ela foi a única, ela foi escolhida para trabalhar no tabernáculo, para fazer toda a obra, ministrar, porque ela não participou daquele fatídico evento que aconteceu lá quando Moisés estava no monte, aqueles 40 dias, que eles, naquela construção dos bezerros de ouro, que na verdade era o deus Apis, né, lá do Egito, e a tribo de Levi, ela não participou daquele evento, então ela foi escolhida como a tribo que ministraria no tabernáculo, não teria herança, né, não receberia possessão da terra, por isso ela dependia de que as outras tribos levassem o mantimento para as ofertas, os sacrifícios e as ofertas para se poder oferecer lá no tabernáculo, mas uma parte ficava para os sacerdotes, para a tribo de Levi, porque ela dependia da oferta das outras tribos. Então, observe comigo. Agora, verso 4, verso 3. Disse Deus, haja Gênesis, haja luz, houve saída, né? Houve fuga, Êxodo. Verso 4. Viu Deus que era boa a luz, Levítico, quando ele separa, ele chama aqueles que serviriam no tabernáculo, a tribo de Levi, e fez Deus separação entre luz e trevas. Números. Números significa, é a palavra Bemidbar, do hebraico, né? E significa no deserto. Lá no deserto é que Deus fez a separação entre aqueles que entrariam na terra prometida e aqueles que não entrariam. Foi feito os censos, né, ali também no livro de Números, por isso que trata números, o grego, a tradução da Septuaginta utilizou o nome números, mas na verdade é Bemidbar, significa no deserto. Verso 5. E chamou a luz trevas. Aqui nós podemos, ele chamou a luz, nós podemos dizer que é a palavra Deuteronômio, que na verdade
a palavra devarim, né? Se você ler comigo lá o Deuteronômio, no começo, no primeiro capítulo, perceba comigo a palavra, Deuteronômio, vamos lá, Deuteronômio capítulo 1, e na verdade a palavra Deuteronômio, foi traduzida como Deuteronômio, significa segunda lei, ou ratificação da lei, porque o rei no trono, que significa, essa palavra Deuteronômio significa palavras, mas na verdade é a palavra hebraica devarim, porque todo rei, ele tinha uma cópia da lei que ficava no trono, próximo ao trono com ele. Todas as vezes que ele ia tomar uma decisão, ele consultava a Torá, a lei de Deus, para tomar as decisões. Por isso significa segunda lei, mas na verdade o nome original é devarim, que significa palavras. Aí percebam então as 5 luzes da revelação de Deus, apenas nesses 3 versículos que eu li, vou repetir, vou ratificar. Verso 3, e disse Deus, haja luz, haja criação, haja Gênesis, haja início. E houve luz, haja êxodo, haja fuga, saída. Aquelas trevas do Egito estão passando e eles estão caminhando na direção da luz, da terra prometida. Verso 4, e viu Deus que era boa a luz, Levítico, quando ele chama a tribo de Levi para fazer o trabalho de Deus, servir no tabernáculo. Fez Deus separação entre luz e as trevas, números, né? Bemidbar, números, significa separar aqueles que entrariam na terra prometida e aqueles que não entrariam. Os censos também. Verso 5. E chamou a luz dia, devarim, ou Deuteronômio, né? Significa palavras, segunda lei, porque todo rei tinha lá no seu trono uma cópia da lei para ele consultar antes de tomar as decisões. Espero que você tenha gostado desse tema, 5 luzes da revelação de Deus, é inédito. Se inscreva lá no nosso canal, CETEMA, Centro Educacional e Teológico, Ministério Apologético. Dá um like lá para nós e que Deus abençoe a todos. Orem pelo nosso ministério e fiquem na paz do Senhor e até uma próxima eventual oportunidade, se o Senhor permitir. Abraço a todos, vou ficando por aqui.